Esta exposição está sustentada em resultados de pesquisa e em concepções teóricas de enfermagem, como já referi, e é ilustrada com a experiência clínica de enfermeiros, enaltecendo ainda a formação sobre gestão emocional em enfermagem, que é fundamental, especificamente direcionada para os enfermeiros que cuidam de crianças, jovens e suas famílias. Os dois segmentos de texto que vimos aqui neste slide decorrem de um estudo, foram escritos por enfermeiros que cuidam de crianças, portanto em contexto pediátrico, durante a pandemia de Covid-19, e é o principal argumento para a escolha do template para estes slides sobre o espaço. É desta forma uma homenagem ao imaginário infantil, além disso transporta-nos para o ambiente pediátrico dos serviços de saúde, que é tão necessário para estimular o mundo fantástico da criança e o seu desenvolvimento. O menino e a mãe apresentam um olhar de medo, estavam assustados, olhavam para o enfermeiro fixadamente, como que a pedir ajuda, mas muito receosos. O menino aponta com o seu frágil dedo na minha direção e eu expliquei em tom de brincadeira que agora era um astronauta e que o meu fato era tão forte que até podia ir à Lua. A criança sorriu e a mãe descontraiu. Noutra expressão de outra enfermeira, ainda que sinta as limitações na comunicação imposta pelo uso dos equipamentos de proteção individual, dos EPI, parece-me que já consegui transformá-las em aliadas, usando a palavra astronauta, para explicar às crianças porque andamos tão mascarados. Em termos de paradigma de enfermagem, será transversal o pensamento do cuidar e do cuidado unitário, ancorado no paradigma da transformação de Kerouac e colaboradores, que preconiza a perspectiva do ser holístico e da experiência humana das emoções associada aos processos de saúde-doença e na qual uma presença para cuidar é transformadora tanto para o cliente como para os enfermeiros. O cuidado emocional em enfermagem pediátrica encontra-se plasmado em vários referenciais teóricos e orientações para a prática. Quando falamos em cuidado emocional, estamos a enaltecer a dimensão emocional do cuidado de enfermagem, que Collier defende ser tão importante no cuidar, já que cuidar tem múltiplas dimensões: a estética, a física, a relacional, a técnica, espiritual, desenvolvimental e também emocional. As emoções são essenciais, pois preenchem o vazio dos cuidados técnicos, dando sentido à relação terapêutica. Outros autores também defendem que é necessário valorizar a experiência humana das emoções no processo de cuidados de enfermagem, visando o cuidado humanizado e emocionalmente sensível. A teoria de médio alcance do cuidar de Swanson revela 4 características do mesmo, sendo uma delas o cuidado com afeto. Swanson defende também que estar é estar emocionalmente aberto às suas emoções. Também a teoria do cuidado humano de Watson, que tem como alicerces conceptuais o amor, gentileza e as ações carinhosas, além da sensibilidade para as emoções e sentimentos do ser cuidado e também do ser que cuida. Estas concepções teóricas enquadram-se na perspectiva holística, na qual a pessoa é considerada no seu todo, em termos de singularidade e de integralidade, e quando a dimensão emocional está fragilizada, afeta o equilíbrio do todo, pelo que não se pode ignorar os aspectos emocionais na experiência dos clientes associadas aos processos de saúde-doença. Pam Smith, quando estudou o conceito de trabalho emocional em enfermagem, procurou clarificar a intervenção da enfermagem e estratégias que dão resposta às necessidades emocionais dos clientes e que informam o cuidado emocional. Em contexto de cuidados de saúde infantil e pediátrica, o cuidado emocional é muito direcionado à promoção do bem-estar e alívio do sofrimento para promover a capacidade de adaptação e desenvolvimento do cliente pediátrico. E a Carta da Criança Hospitalizada, tal como a Carta da Criança nos Cuidados de Saúde Primários, espelham estas premissas do cuidado emocional. E mesmo podemos constatar nas orientações para a prática de saúde infantil e pediátrica que são fulcrais na atualidade, ou seja, os cuidados centrados na família e os cuidados não traumáticos. Tendo em conta esta dimensão emocional, os enfermeiros pediatras reconhecem que as crianças e famílias
confrontadas com problemas e ou necessidades em saúde, experienciam uma emocionalidade intensa, predominando as significações emocionais negativas. Além disso, as crianças beneficiam de ambientes relacionais estimulantes, afetivos e interativos. As crianças têm necessidade de afeto, ações carinhosas, o cuidado emocional, ou seja, este é fundamental para o seu desenvolvimento. Os enfermeiros que cuidam das crianças e suas famílias deparam-se frequentemente com situações emocionalmente intensas que requerem estratégias facilitadoras de uma gestão emocional positiva e adaptativa. E ainda os enfermeiros necessitam de fazer a sua gestão emocional para promoverem cuidados emocionalmente sensíveis, de abordagem holística e humanizada. Portanto, na atualidade, defende-se que a enfermagem, enquanto ciência do cuidar, não pode ficar indiferente às emoções humanas, como, por exemplo, nos salienta Gino Watson. E, de facto, é o que pretende clarificar esta publicação de 2021 na Revista Brasileira de Enfermagem, um artigo realizado numa parceria entre enfermeiras clínicas e académicas portuguesas e brasileiras, e que foi um privilégio partilhar saberes ao longo de toda a realização do artigo. Foi muito interessante trabalhar no âmbito desta parceria. O cuidar, a enfermagem pediátrica na perspectiva das emoções de Nightingale à atualidade. Foi de facto uma viagem muito interessante, desde Nightingale, o cuidado de enfermagem vem sendo flexibilizado e individualizado em função das necessidades de cada pessoa. Deve ser compreendido como um processo relacional que gera grande envolvimento emocional. Muitas vezes, no ato de cuidar, é preciso garantir suporte emocional, tranquilidade, delicadeza, amabilidade, simpatia, bom humor. Mas como operacionalizar este cuidado emocional? Foi o que procurei desocultar, portanto, uma tese de doutoramento concluída em 2010 e que se encontra publicada em formato de livro, uma primeira edição em 2012 e uma segunda edição revista em 2015. Este livro é um recurso pedagógico na Escola Superior de Enfermagem, onde sou professora, nos 3 ciclos de estudo em enfermagem. Deste estudo resultou as características definidoras do trabalho emocional em enfermagem pediátrica, as quais emergiram da prática dos enfermeiros que cuidam de crianças e famílias e ilustram a operacionalização do cuidado emocional. Porém, o reconhecimento deste trabalho emocional mantém-se oculto e pouco valorizado, tal como a dimensão emocional em enfermagem, o que se revela um paradoxo, dada a carga emocional envolvida na prática de cuidados, nomeadamente em contexto pediátrico. E por isso mesmo, o meu investimento e pesquisa e publicação sobre o trabalho emocional em enfermagem pediátrica, pois acredito que são necessários modelos para nortear e fortalecer os enfermeiros na sua prática e que os ajudem a enfrentar e gerir os desafios emocionais, visando a qualidade dos cuidados de saúde. Assim, continuei a desenvolver a concepção de trabalho emocional em enfermagem pediátrica, o conceito original de trabalho emocional em enfermagem, tal como designado por Pam Smith, enfermeira investigadora pioneira no estudo desta concepção, tem uma dupla centralidade, o cliente e o enfermeiro, e de facto a situação problemática que os clientes de cuidados de enfermagem vivem expressa-se através de emoções com as quais os enfermeiros têm de lidar no decurso dos cuidados. Por um lado, os enfermeiros fazem a gestão da emocionalidade para promover o bem-estar dos clientes, pelo que muitas intervenções de enfermagem são de crise emocional, tal como tranquilizar, dar apoio, fomentar a esperança, minimizar o medo, reduzir a ansiedade, dar afeto e mimar, dar colo e conforto. Por outro lado, precisam de fazer a gestão das suas emoções para evitar ficarem emocionalmente exaustos e para promoverem o cuidado emocional, ao que acrescento uma terceira centralidade, a relação enfermeiro-cliente, que é em si geradora de um turbilhão de emoções que é necessário gerir no processo de cuidados. E é também necessário manter uma relação de confiança acolhedora, tranquila, um ambiente relacional favorecedor do desenvolvimento dos sujeitos em interação. Então elaborei uma concepção ampla de trabalho emocional em enfermagem pediátrica e, mais ainda, uma concepção estrita que tem esta representação esquemática revelando a relação entre 5 categorias de intervenção.
ou modalidades de cuidados, como também gosto de designar. Estas características de intervenção informam várias ações, interações e estão designadas pela sua intencionalidade terapêutica, que no todo caracteriza o trabalho emocional em enfermagem pediátrica e visam transformar positivamente a experiência emocional dos clientes e dos enfermeiros nas interações de cuidados. 5 categorias de intervenção, nas quais os enfermeiros procuram promover um ambiente seguro e afetuoso, nutrir os cuidados com afeto, facilitar a gestão das emoções do cliente, construir a estabilidade na relação e regular a sua disposição emocional para cuidar. O modelo de trabalho emocional em enfermagem pediátrica tem vindo a evoluir com recurso a pesquisa e reflexão sobre a prática em contexto de formação, em termos conceptuais, de validação em diferentes contextos e de recursos que facilitam a sua aplicabilidade, como normas de serviço, livros para gerir o medo da criança relacionados com os procedimentos, um espaço de expressão de emoções para pais, o livro do bebê na neonatologia, a escala de faces das emoções, formações em serviço, workshops. E muitos outros. Destaco ainda a evolução dos conceitos próprios do modelo e o seu quadro teórico que engloba os conceitos metaparadigmáticos e os padrões de conhecimento de Carper. Em termos de formação dos enfermeiros em tempos de Covid-19, este modelo tem sido usado como orientação para a prática do cuidado humano e de forma a ajudar a dar resposta aos desafios dos enfermeiros pediatras perante a pandemia, a colmatar as barreiras de comunicação, a facilitar a gestão emocional, a encontrar formas criativas de manter a cultura dos afetos no processo de cuidados a crianças, jovens e famílias. Assim, organizei 2 webinars de um ciclo de 4, para os quais convidei 6 enfermeiros clínicos de contextos diversos, desde a consulta em cuidados subprimários, a consulta hospitalar, cuidados intensivos, internamento, para partilharem sua experiência com o modelo de trabalho emocional em enfermagem pediátrica em tempos de Covid. Também a publicação na Revista Gaúcha de Enfermagem em 2021, procura explicitar a aplicabilidade do modelo de trabalho emocional face às repercussões da Covid-19 na infância e adolescência, constatando-se nos estudos analisados que as crianças e jovens estão sendo fortemente impactadas emocional e psicologicamente pela pandemia, manifestando diversas alterações comportamentais, entre as quais a distração, a irritabilidade, maior dependência dos pais, a insónia, pesadelos, falta de apetite, desconforto físico ou agitação. Devido ao fenómeno ser recente, o impacto destas repercussões a longo prazo na saúde emocional e mental são desconhecidos. Nesse sentido, é preciso fortalecê-las emocionalmente e atender às suas necessidades de modo eficaz, a fim de reduzir as consequências nefastas nas crianças. Concluímos que o trabalho emocional é imprescindível em pediatria, sobretudo em um momento de stress como o da pandemia, que requer a transformação positiva das vivências emocionais intensas e perturbadoras das crianças e família para o alcance do bem-estar psicossocial. Em maio de 2020, após 2 meses de pandemia em Portugal, coordenei um estudo sobre o trabalho emocional dos enfermeiros da linha de frente no combate à pandemia Covid-19. Um dos pressupostos é que o processo de gestão emocional ou o processo de gestão das emoções e sentimentos é considerado o aspecto central do trabalho emocional em enfermagem. O estudo foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem em 2021, embora não corresponde ao estudo final. Foi, de facto, um estudo qualitativo, descritivo e exploratório de análise de conteúdo. Os participantes são enfermeiros e enfermeiras com experiência de cuidados diretos à pessoa, independentemente da idade, com Covid-19, de 5 centros hospitalares da área da Grande Lisboa. Os dados foram obtidos através da narrativa escrita e do grupo focal online. Dos 19 enfermeiros participantes, 11 são do contexto de cuidados pediátricos, nomeadamente da urgência pediátrica, internamento e unidade de cuidados intensivos pediátricos, pelo que, com base nos achados desta pesquisa, irei fazer a correspondência com o desempenho do trabalho emocional em enfermagem pediátrica. Com a pandemia de Covid-19, verificaram-se muitas alterações nas dinâmicas de cuidados à criança e família, nomeadamente o isolamento nos quartos, a restrição da brincadeira, limitação dos brinquedos, o facto de só poder estar um dos pais no quarto e, portanto,
uma enfermeira participante do nosso estudo refere, as crianças apresentam medo à nossa aproximação e manifestam uma emocionalidade negativa. Porém, os enfermeiros adaptaram os cuidados. Por exemplo, as crianças sempre acompanhadas, apesar de só estar um dos pais, a pai ou a mãe, ou outro familiar significativo, revezando-se a cada 14 dias e sempre testados. Os brinquedos também sendo apenas da própria criança, portanto não podendo haver partilha de brinquedos, usar a música, a dança, a pintura, a boa disposição e a brincadeira interativa, com jogos criativos, jogos de palavras, nomeadamente, os três desejos, vários jogos que não exigissem, de facto, um contacto muito direto e muito próximo, a explicar a doença e o vírus de forma simples, adequada ao estado de desenvolvimento, desmistificando e enaltecendo as resistências de forma positiva e com esperança de superação, apelando ao seu imaginário, por exemplo, recorrendo a histórias, e capacitar os pais a terem uma abordagem positiva e com carga emocional menos negativa perante a pandemia. Além disso, proporcionar um café ou um momento de conversa com a mãe ou outro familiar que acompanha a criança, reforçar a disponibilidade e presença, a boa disposição e o humor dos enfermeiros na interação com os clientes e ainda facilitar a comunicação com o exterior através do Wi-Fi, de tablets e de outro tipo de tecnologia. São, de facto, algumas estratégias que promovem um ambiente seguro e afetuoso, tal como está descrito no modelo de trabalho emocional em enfermagem pediátrica, na sua primeira categoria, e, de facto, facilita a gestão das emoções do cliente pediátrico durante a pandemia. Além disso, o afeto que caracteriza o cuidado emocional em pediatria ficou limitado, portanto, os enfermeiros referem que ficou limitado pela restrição do toque, do abraço, do colo e mesmo da expressão facial devido à barreira dos EPI, a barreira dos vidros, o tempo reduzido dentro dos quartos, a ausência de visitas, a não ser um dos pais, e outras restrições decorrentes da pandemia. Uma enfermeira participante no nosso estudo refere, sempre soubemos a importância do toque, do brincar, do sorrir, agora que toda a proteção necessária no contacto nos rouba a partilha do sorriso. Porém, os enfermeiros adaptaram os cuidados, os enfermeiros dão carinho e substituem os pais num plano afetivo para garantirem as necessidades afetivas da criança. Os enfermeiros e a equipa de saúde criam um ambiente de cuidados nutridos com afeto para que a criança se sinta amada, protegida, segura num ambiente familiar e carinhoso. Nesta fotografia, a equipa envolvendo a criança com o seu calor humano. Os enfermeiros promovem uma cultura dos afetos nos serviços de pediatria e no cuidado à criança com Covid e sua família. Os festejos neste caso, o festejo do Dia da Mãe em contexto de pandemia, festeja-se o amor entre pais e filhos e a importância do cuidado à criança. Para minimizar o distanciamento mãe-bebê e promover o vínculo afetivo pai-filho, é realizado a pegada do recém-nascido para entregar aos pais. E, além disso, o olhar afetuoso acentua-se, tal como os gestos de carinho, mesmo com a distância de proteção. São algumas estratégias que nutrem os cuidados com afeto em contexto de cuidados à criança e família e facilita a gestão das emoções durante a pandemia. Ainda em relação à emocionalidade intensa vivida pelas crianças e famílias, associada à possibilidade de contrair a doença ou já tendo a doença, foi evidente e ainda com uma reatividade muitas vezes exacerbada, ou pelo contrário, o medo dos pais era tanto ou ficavam incrédulos ou culpabilizavam-se, permanecendo apáticos e passivos. O enfermeiro participante no nosso estudo refere a família das crianças, quando recorre à urgência, verbaliza medo em estar ali e mesmo que recorram por outro motivo alheio à Covid-19. Porém, os enfermeiros usaram estratégias de gestão emocional intencionalmente nos seus cuidados. Estar emocionalmente presente, com disponibilidade para ajudar, a empatia, a sensibilidade para as emoções vividas pelos pais, promover a tranquilidade através da conversa e explicações à criança e família,
assegurar condições aos pais para descansarem, alimentação, a higiene, promover o conforto emocional e o toque humano, proporcionar espaço para os clientes colocarem questões e ventilarem sentimentos, interações que dão relevo aos pequenos gestos, mas que são grandes estratégias para gerir as emoções. Desmistificar a doença e a hospitalização com linguagem adequada e equipamentos adaptados ao mundo de fantasia das crianças, de acordo com orientações específicas da OMS. São algumas estratégias que os enfermeiros participantes destacaram nos seus cuidados à criança e família e que facilitam a gestão das emoções durante a pandemia, associadas às anteriores estratégias de proporcionar um ambiente acolhedor e afetuoso e nutrir os cuidados com afeto. A emocionalidade intensa, vivida principalmente pela família, conduz a episódios conflituosos e disruptivos, por vezes, projetando emoções negativas na relação com os enfermeiros, que estavam eles próprios muitas vezes emocionalmente exaustos, além da presença condicionada dos enfermeiros nos quartos ou junto das crianças e famílias, e ainda as barreiras na comunicação podem afetar a relação terapêutica. Um enfermeiro participante do nosso estudo refere a agressividade e a reatividade dos pais à entrada e permanência na urgência de Covid é visível, exacerbada à medida que as horas passam. Mas os enfermeiros usaram estratégias de gestão dos relacionamentos. Por exemplo, ser sensível à experiência emocional dos clientes associada à pandemia e à doença do seu filho, através de uma relação apoiante, proximidade, confiança, calorosa, interagindo mesmo através dos vídeos do quarto, através de intercomunicadores, gerir os conflitos com tranquilidade e segurança, tendo em conta as emoções negativas e o sofrimento que o cliente está a viver, a equipa em sintonia quanto às informações para não gerar inseguranças no cliente, é muito importante, e envolver inclusivamente a família no processo de cuidados sempre que possível. São algumas estratégias que os enfermeiros participantes destacaram nos seus cuidados à criança e família e que facilitam a gestão dos relacionamentos associadas às anteriores, que já referi. Mas fundamental no cuidado emocional e para que os enfermeiros participantes conseguissem promover um ambiente seguro e afetuoso, nutrir os cuidados com afeto, facilitar a gestão das emoções do cliente e construir a estabilidade na relação enfermeiro-cliente é de facto a capacidade de regular a sua disposição para cuidar. Os enfermeiros encontram-se perante vários desafios, a possibilidade de contágio, o uso do equipamento de proteção individual, a complexidade das situações do cliente, exigente adaptação, novas dinâmicas de cuidados, o afastamento da família para prevenir o contágio antes da vacinação, o cansaço acumulado e exaustão física, a elevada carga emocional. Uma enfermeira participante do nosso estudo refere: as emoções e sentimentos vão connosco para casa e podem influenciar os nossos cuidados e também, por isso, é importante gerir as nossas emoções. Porém, os enfermeiros usaram estratégias para gerir as suas próprias emoções, estratégias em equipa ou individuais, em contexto de trabalho ou nos seus tempos livres, recursos internos e externos. Partilhar a experiência e emoções em equipa e aplaudir-se a eles próprios, não é? Em termos de reforço positivo, a esperança e motivação reforçada para continuar a cuidar, incrementar e partilhar conhecimentos sobre a pandemia, usar o humor para gerar emoções positivas, chorar para desanuviar quando sentiam essa necessidade, pedir ajuda e ter percepção do seu limite, ouvir música e dançar, respirações profundas e outro tipo de estratégias que foram de facto mobilizadas pelos enfermeiros e que ilustram a categoria central deste modelo regular a disposição emocional para cuidar. Este estudo revelou ainda, portanto, em termos gerais e agora tendo em conta o conjunto dos 19 participantes, revelou as seguintes estratégias de gestão da emoção usada pelos enfermeiros. Estratégias positivas e adaptativas em contexto de cuidados, como partilhar experiências e emoções em equipa, reforçar a esperança e motivação para cuidar, usufruir de momentos de pausa nos cuidados, mas também, em termos de estratégias para transformar
positivamente as emoções em momentos de maior fragilidade, os enfermeiros valorizaram sempre que uma criança ficava curada e tinha, de facto, a alta era sempre um momento de grande festejo e de relembrar várias vezes esse momento, ter consciência de cuidar, que cuidar transforma a situação, desviar o foco de atenção para coisas positivas, refletir sobre a realidade com outros olhos e num porto seguro, ver poucas notícias sobre a pandemia, reduzir o acesso aos grupos do WhatsApp, isso é evidente, para, de facto, nestes momentos conseguirem atenuar a emocionalidade e para gerir as suas emoções. Aqui, em termos de estratégias de alívio e relaxamento, as respirações profundas, ouvir música e dançar, apanhar sol, chorar para desanuviar, escrever sobre as experiências, muito importante a escrita, vários enfermeiros referiram, e fazer yoga e ainda fazer bolos, ou seja, estar na cozinha a fazer alguma coisa que fosse de facto gratificante. O apoio da família e amigos, muito referido, foi imprescindível. E a ocupação dos tempos livres, como ler, ver filmes, caminhar ao ar livre, praticar desporto e ainda a diversão com amigos. Numa revisão sistemática da literatura que ainda está em elaboração, identificámos estratégias de gestão emocional dos enfermeiros em contexto de pandemia Covid-19 que corroboram os achados apresentados. Meditação, o apoio psicológico, o relaxamento respiratório, a música, a atenção plena, o altruísmo, a solidariedade na equipa foi muito referido, a ventilação de sentimentos. Estes achados, de facto, revelam que durante a pandemia de Covid-19 os enfermeiros confrontaram-se com desafios emocionais complexos e perturbadores, viveram emoções intensas, com respostas emocionais negativas e positivas, decorrentes das interações com os clientes e da relação de cuidados, mas estas experiências foram transformadas em oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Isso foi muito claro neste estudo, pois a gestão emocional que caracteriza o trabalho emocional na enfermagem foi eficaz, revelaram uma gestão emocional resiliente e uma adaptação progressiva no processo de cuidados. E, de facto, a enfermeira Maria refere que, apesar de toda esta experiência muitíssimo intensa e difícil de lidar, mantenho um sentimento de esperança e a vontade de continuar no terreno, a cuidar das crianças e as suas famílias, pois sou enfermeira e sou impelida a cuidar com ou sem Covid. Não obstante, elegemos como critério de exclusão os enfermeiros com fragilidade emocional autorreferida, ou seja, neste estudo, os enfermeiros que revelavam algum tipo de fragilidade emocional não foram incluídos. No entanto, os enfermeiros que participaram neste estudo relataram experiências de colegas negativas sob o ponto de vista de não conseguirem gerir eficazmente as suas emoções, de desenvolverem burnout, de desenvolverem situações depressivas, e outro tipo de perturbações emocionais, e, portanto, isto revela a necessidade, ou valida a necessidade de formação sobre a gestão emocional desde a formação inicial. Mas neste estudo foi possível concluir que os enfermeiros não só demonstram capacidade de transformar positivamente esta experiência profundamente emocional, mas também identificaram recursos potenciadores do bem-estar emocional dos enfermeiros e do desenvolvimento da prática de enfermagem, tais como mais consideração pelas sugestões, necessidades e sentimentos dos enfermeiros a nível institucional, atividades formativas, o apoio de psicólogo fora da instituição, grupos de análise de situações e partilha de sentimentos nos serviços e a criação de um website, um espaço de partilha e debate de situações de cuidado,